algumas doenças causadas por protozoários. Lembrando que os protozoários, eles fazem parte do reino protoctista, que é um reino que agrupa protozoários e algas. Lembrando que os protozoários também, eles são eucariontes, heterotróficos, são classificados de acordo com a forma de locomoção. Então, eles podem se locomover através de pseudópodes, que são os falsos pés, no caso das amebas, né? Não só a locomoção para pseudópode, também se alimentam, né, através do processo de fagocitose, que é o englobamento de partículas. Se locomovem através de flagelos, Trypanosoma cruzi, por exemplo, cílios, o paramécio, e alguns protozoários que não têm estrutura locomotora aparente, como é o caso do Plasmodium, o agente etiológico da malária, que a gente vai falar nessa aula. Além disso, os protozoários são unicelulares, tá? Então, dadas as características gerais dos protozoários, lembrando que é importante saber também da osmorregulação, né? Principalmente lá nos protozoários de água doce, que eles precisam desse controle da osmose através do vacúolo pulsátil ou contrátil. Então, o protozoário ele recebe bastante água, né? Ele vive em um meio hipotônico, ganha água através da osmose, e para ele não romper, já que ele não tem parede celular, esse vacúolo ele se enche e pulsa, eliminando a água, tá? Bom, que é importante saber das doenças. Características gerais, agente etiológico, tipo de hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, profilaxia, formas de contágio. São doenças que são comuns aqui no Brasil, até por conta do saneamento básico. Então, é importante saber essas características, que é justamente o que os vestibulares eles costumam cobrar, tá bom? Vamos lá, então, vou compartilhar a aula com vocês, né? Essas doenças aqui. Doenças causadas por protozoários, protozooses. Vamos lá, então, pessoal. Só relembrando alguns conceitos, os protozoários, eles ficam nesse estágio de cisto e trofozoito. O cisto é o estágio resistente encontrado nas fezes e a forma de contágio, a forma infectante. Ele passa por um desestamento dentro do hospedeiro, se transforma em trofozoito e esse trofozoito se reproduz. Pode atingir outros estágios, mas é o trofozoito que acaba se reproduzindo, tá? Depois passa pelo processo de encistamento e novamente vira um cisto, vai para o ambiente, a pessoa pode ingerir esse cisto e se contaminar. Conceitos importantes que são conceitos que aparecem aqui nos protozoários, aparecem lá nas verminoses também, então isso é importante saber. Hospedeiro intermediário é o hospedeiro no qual o parasita realiza a reprodução assexuada, tudo bem? Já o definitivo, o parasita realiza a reprodução sexuada. Parasita monoxênico é aquele que completa o ciclo de vida em um único hospedeiro. E o parasita heteroxênico depende dos dois hospedeiros, definitivo e intermediário, para cumprir o ciclo de vida dele. Agente etiológico é o causador da doença. Então, é o parasita mesmo, o nome dele, nome científico. Destacado, primeiro nome, né, o gênero, tem uma letrinha maiúscula ali no começo, segundo nome, o epíteto específico, tem uma letrinha minúscula no começo, tá? Os dois nomes juntos formam o nome da espécie. O vetor, que é aquele que transmite a doença, não necessariamente é o hospedeiro intermediário, tá? Não necessariamente é o hospedeiro intermediário, no entanto, é aquele que transmite a doença. E profilaxia são as formas de prevenção. São pontos aqui que os vestibulares costumam cobrar, principalmente profilaxia, né? Os problemas que estão associados a essas doenças, tá? Os problemas associados às doenças. Bom, a primeira doença que a gente vai ver é a amebíase. A próxima é a giardíase. São duas doenças parecidas.
né, em algumas questões. Vamos lá. Agente etiológico, Entamoeba histolítica, é um parasita monoxênico e o humano é o único hospedeiro desse parasita. Então, parasita monoxênico, né? O humano é o único hospedeiro. A contaminação é pela ingestão de cistos. Então, tem cistos ali no ambiente. Se cistos contaminam alimentos, por exemplo, a pessoa vai lá e come um alimento contaminado com cisto. Contamina a água, só lava o alimento com a água contaminada, bebe essa água. Vamos supor que não tem saneamento básico nesse ambiente. Então, o esgoto não é canalizado, a água não é tratada, e isso ajuda na proliferação desses cistos no ambiente. A pessoa ingere e esse cisto, ele vai passar pelo desencistamento lá no intestino delgado. No intestino grosso, o trofozoito ele se reproduz, passa pelo encistamento e esses cistos eles são liberados nas fezes novamente, contaminando o ambiente. Tudo bem? Contaminam o ambiente. Quais são os sintomas que a pessoa tem? A pessoa tem diarreia, desidratação, dores abdominais. Além disso, esse parasita, ele pode alcançar a circulação sanguínea e atingir outras regiões do organismo, através da circulação sanguínea, lá no fígado, pulmão, cérebro, até em estágios mais graves. Qual que é a profilaxia? Se tem a liberação de cistos no ambiente, a principal profilaxia é o saneamento básico. Se a contaminação vem do ambiente, a principal profilaxia é o saneamento básico, tá? Higienização pessoal e higienização dos alimentos. Tratamento de doentes também é uma profilaxia, mas a principal delas é o saneamento básico. Aqui, novamente, ingestão de cistos do protozoário, lá no intestino, esses cistos, eles ficam no seu estágio de trofozoíto, se reproduzem, podem atingir a circulação sanguínea ou podem passar pelo processo de encistamento e sair nas fezes novamente. Aí contamina o ambiente, contamina a água, alimenta, a pessoa vai lá e ingere novamente. Tudo bem? A amebíase é bem parecida com a giardíase. A giardíase o protozoário, esse protozoário aqui, a forma de trofozoito dele, e a forma de cisto. Qual que é o nome desse parasita aqui, do agente etiológico? Giardia lamblia. Também é um parasita monoxênico. O humano é o único hospedeiro. A forma de contágio, a transmissão, é a ingestão dos cistos, também através de água, através de alimentos. Então, eles estão contaminados com os cistos. Local de ação, lá no intestino grosso, também se reproduz no intestino grosso. E a pessoa, o hospedeiro, elimina os cistos de giardia no ambiente. Então, o ambiente ele é super contaminado com giardia, com cistos. Contamina o ambiente, a pessoa ingere esses cistos novamente quando consome alimento ou água que estejam contaminados. Sintomas: diarreia, muita diarreia, desidratação e dores abdominais. Então, o hospedeiro tem fortes dores abdominais, diarreia intensa. Sendo assim, a profilaxia, já que a contaminação é pelo ambiente, principal profilaxia é o saneamento básico, né? A prevenção é pelo saneamento básico, tratamento de doentes, lavar bem os alimentos, higienização pessoal. Existem remédios próprios para giardíase e tratamento de doentes também é eficiente para não proliferar a doença. Toxoplasmose, uma doença associada ao gato, que é o hospedeiro definitivo, mas tem outros hospedeiros, né, que são os intermediários. Então, o humano, inclusive, ele assume o papel de hospedeiro intermediário
pelo consumo desses oocistos. Agente etiológico, Toxoplasma gondii, é um parasita heteroxênico. Hospedeiro intermediários, humanos e porcos, outros animais também são hospedeiros intermediários. E a contaminação é através da ingestão de cistos, né, no consumo da carne desses animais ou no consumo direto dos cistos que estejam no ambiente e o consumo desses oocistos, né, diretamente do ambiente através da água e de alimentos contaminados. Qual que é o ponto aqui? Alguns animais, eles podem ser assintomáticos, podem não apresentar sintomas. No entanto, o que é muito grave é quando o humano é uma mulher e ela está grávida, porque esse parasita, ele pode atravessar a barreira placentária e contaminar o bebê. Contaminando o bebê, ele prejudica o desenvolvimento do bebê. Afeta o sistema nervoso, causa danos neurológicos no bebê, afeta o desenvolvimento dele. Então, é muito grave quando atinge as mulheres grávidas, tá? Então, contágio é através dos cistos, seja pelos cistos que estão contaminando o ambiente, contaminando o ambiente em si, água, e comida, alimentos contaminados, ou carne que esteja contaminada também com os cistos, tá bom? Profilaxia, então, higienização, saneamento básico, sempre saneamento básico, já que pode ser a contaminação pelo ambiente, e cuidados com os gatos, também os cuidados com eles, né? Às vezes os gatos, eles lançam, às vezes não, né? Os gatos, eles lançam os oocistos nas fezes, e a pessoa, ela pega o gato, abraça o gato, beija, né? E os oocistos podem estar ali no pelo dele. Então, a pessoa acaba sendo contaminada dessa forma também por abraçar, beijar o gato, né? Ou ele deixa ali no próprio ambiente quando ele defeca. Então, tem que cuidar dos gatinhos, né? Para eles também não pegarem a doença, tá bom? Doença de Chagas também é uma doença bem importante que costuma aparecer nas provas. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, parasita heteroxênico, portanto tem dois hospedeiros, né? Completa o ciclo de vida em dois hospedeiros. O hospedeiro intermediário é o barbeiro, que é esse inseto aqui, trematódio, e o hospedeiro definitivo, aliás, é o humano, gambá, faltando o E aqui, e tatu. São algumas espécies, né, alguns animais que podem ser contaminados pelo Trypanosoma cruzi, passando a ser hospedeiro definitivo. A contaminação, na verdade, não é pela picada, é pelas fezes do barbeiro. O barbeiro, quando ele vai picar o hospedeiro definitivo, ele deixa as fezes. Vamos supor que pica a pessoa. Ele pica a pessoa aqui na região da barba e deixa as fezes bem perto da picada. A pessoa, ao coçar, ela leva as fezes para a picada e o Trypanosoma cruzi, ele acaba entrando, né, na circulação da pessoa. Então, o inseto pica e libera o Trypanosoma cruzi na forma de tripomastigota, né? Tem vários estágios aqui, tripomastigotas, amastigotas, epimastigotas, enfim, são estágios aqui do Trypanosoma cruzi. Tripomastigota é aquela que vai entrar na circulação sanguínea e vai virar amastigota, tá? Essas amastigotas, elas se multiplicam,
viram triplomastigotas novamente, rompem as células e vão cair na circulação sanguínea. Aí elas caem na circulação sanguínea e podem ser absorvidas novamente pelo barbeiro, caso ele pique uma pessoa contaminada, ele acaba sugando essas tripomastigotas, que no barbeiro viram epimastigotas, se reproduzem e se transformam em tripomastigotas novamente, tá bom? Contaminação, então, pelas fezes. Ah, é pelas fezes. Aqui eu coloquei, que a figurinha está falando pica, mas são as fezes, tá? São as fezes. Tripomastigotas nas fezes. Pode haver contaminação também pela transfusão de sangue, alimentos, cana-de-açúcar, açaí. Teve uma época que teve um surto de transmissão através da cana e do açaí, porque na cultura de cana-de-açúcar tinha barbeiro, que vivia ali e ao macerar a cana-de-açúcar, né, para extrair o caldo, macerava também o barbeiro, contaminava o caldo de cana. Local de ação, coração, intestino, esôfago, ele acaba causando o aumento desses órgãos, né? O megacólon, cardiomegalia, megaesôfago são sintomas aqui dessa doença. Quando você tem um vetor, um inseto, a principal profilaxia é a eliminação do vetor. Fiscalização de bancos de sangue, cuidado com as moradias e tratamento dos doentes. Então, quando a contaminação é pelo ambiente, a principal profilaxia é o saneamento básico. Quando tem vetor, a principal profilaxia é a eliminação do vetor, principalmente esses insetos, né? E o que as provas podem fazer é associar a proliferação de insetos com o aquecimento da terra, né? Com as temperaturas altas, né? Que isso colabora com a proliferação de insetos, tudo bem? Eles se reproduzem mais no calor, são ectotérmicos, eles dependem da temperatura do ambiente, então, conforme eles se aquecem mais, eles se reproduzem mais também, tudo bem? Aqui alguns sintomas, né? Tripomastigota aqui, então ela é flagelada, é um protozoário flagelado, o aumento de órgãos aqui relacionados à doença de Chagas é um dos sintomas da doença. Malária também é uma doença importante, aqui tem um ponto, tá? Agente etiológico lá do gênero do Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Parasita heteroxênico, 2 hospedeiros, completo ciclo de vida em 2 hospedeiros. No entanto, o hospedeiro intermediário é o humano. É o humano, não é o vetor, tá? O vetor é o hospedeiro definitivo. A fêmea do mosquito do gênero Anopheles, ou mosquito prego, é uma fêmea hematófaga, ela se alimenta de sangue, e ao se alimentar de sangue, aí sim, lá na probóscide dela, ela transmite o plasmódio. Aqui sim, é pela picada, tá? Aqui é pela picada. Então, os esporozoítos, né, uma forma do protozoário, ele atinge o fígado e se converte em merozoíto que é, penetra nas hemácias e destrói hemácia, tá? Destrói hemácia. Por isso que o local de ação dele é no fígado e nas hemácias. No fígado, o esporozoíto, ele se transforma em merozoíto, e o merozoíto contamina não, digere as hemácias, na verdade, degrada as hemácias, tudo bem? Então, a pessoa, ela tem uma febre intermitente, uma febre longa, por causa dessa destruição de hemácias, tá bom? Se tem vetor, inseto, proliferação de inseto, principalmente no calor, a principal profilaxia é a eliminação desse vetor. Telas na janela, repelentes, combate ao vetor. Tudo bem? Combate ao vetor. E tem o tratamento de doentes. Existem medicamentos já que são usados no tratamento para a malária. E a leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru
também tem um vetorzinho aqui, que é o mosquito palha, né? Aí o mosquito palha já é hospedeiro intermediário, tudo bem? Agente etiológico, Leishmania brasiliensis. Parasita heteroxênico. O hospedeiro intermediário é o flebotomínio. Mosquito palha do gênero Lutzomia. É a fêmea também. Fêmea é hematófaga, ela se alimenta de sangue. E o hospedeiro definitivo são os mamíferos. Alguns mamíferos, sendo o humano um deles, tá? Contaminação pela picada. E o local de ação é na pele. O protozoário causa algumas ulcerações na pele e também a forma amastigota, ela infecta os macrófagos e destrói esses macrófagos. Então, causa uma destruição nessas células de defesa, tá? Ulcerações na pele, destruição das células de defesa. Se tem vetor, a principal profilaxia é a eliminação desse vetor. E o combate, telas na janela, repelentes, tratamento desses doentes. Tem também a leishmaniose visceral, que é uma doença mais grave, é a forma grave da doença. Só que o agente etiológico é a Leishmania chagas, tá? Aqui é a Leishmania brasiliensis e tem a Leishmania chagas. Beleza, pessoal? Dúvidas? Espero que vocês tenham entendido, estudem esse assunto. É um assunto que cai bastante nos vestibulares, costuma aparecer bastante, tá bom? E é bem importante saber a forma de contágio, a profilaxia, as características das doenças. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.